1. A paz vem de dentro. Não a procure fora. Buda. 2. Nada é suficiente para quem o suficiente é pouco. Epicuro. Há uma verdade silenciosa, que vive escondida nas frestas daquilo que chamamos de existência. Uma verdade que não se impõe, que não grita, que não exige ser reconhecida, mas que pacientemente espera sussurrando no vento, no som da chuva, na quietude das manhãs e na sutileza do entardecer. Ela habita os espaços onde o excesso não chegou, vive na simplicidade dos gestos, na transparência do ser, no vazio fértil que surge quando deixamos de nos agarrar ao desnecessário. É uma verdade tão antiga quanto o próprio tempo, mas que, na pressa dos dias modernos, foi sendo esquecida, soterrada sob o peso das urgências, das demandas, dos medos e das falsas necessidades. O mundo em que nascemos não nos ensina a olhar para dentro. Ao contrário, somos condicionados desde o primeiro suspiro a buscar fora. Fora está o reconhecimento, fora está o sucesso, fora está o amor, a aceitação, a validação. Crescemos acreditando que ser feliz é ter, que ter é sinônimo de ser, e que quanto mais tivermos, mais completos seremos. Mas a realidade, sempre implacável na sua honestidade, nos devolve dia após dia o mesmo reflexo. Não é verdade. Nunca foi, nunca será. Porque quanto mais corremos atrás daquilo que supostamente vai preencher nosso vazio, mais percebemos que esse vazio cresce. É como beber água salgada para matar a sede. Quanto mais bebemos, mais sede sentimos. E então surge, como uma fresta de luz que atravessa a escuridão, o chamado da simplicidade. Um chamado que não vem de fora, mas do dentro. Um sussurro da alma, que começa tímido, quase imperceptível, mas que, se escutado, cresce, se amplia e se torna um grito amoroso, dizendo: solte, esvazie, retorne, desapegue. E nesse exato momento, começamos a compreender que o verdadeiro peso que carregamos não está nas nossas mãos, mas na nossa mente. Está nas histórias que contamos sobre quem somos, sobre o que precisamos, sobre o que devemos ser, conquistar, provar. Está no medo de não ser suficiente, de não ser amado, de não ser visto. E é aqui que o estoicismo, o budismo e o epicurismo se tornam, não apenas filosofias, mas mapas, bússolas, caminhos de volta para casa. O estoicismo, com sua clareza cortante, nos diz que a vida só é pesada quando resistimos àquilo que não podemos controlar. Marco Aurélio, sentado em seu trono de imperador, cercado do poder, riqueza e influência, escreveu em seu diário não para o mundo, mas para si mesmo uma verdade que ecoa até hoje. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Quanta liberdade há nesse reconhecimento, porque a maior parte do nosso sofrimento nasce, não dos fatos, mas do nosso desejo de que eles sejam diferentes. Sofremos não porque chove, mas porque queríamos sol. Sofremos não porque alguém partiu, mas porque desejávamos que ficasse. Sofremos não porque a vida muda, mas porque queríamos que ela permanecesse igual. E é aqui que o budismo se entrelaça profundamente ao pensamento estoico, porque Buda percebeu, mais de 2.500 anos atrás, que toda dor nasce do apego. Apego à ideia de permanência, quando tudo é impermanente. Apego ao eu, quando o eu é apenas um fluxo de experiências. Apego ao controle, quando controlar é ilusão. Ele ensinou que tudo é transitório, que tudo surge, se transforma e desaparece, e que o sofrimento nasce do desejo de que isso não seja assim. A prática budista, portanto, não é uma rejeição do mundo, mas um profundo sim à vida, exatamente como ela é. Um sim que não resiste, não luta, não tenta aprisionar o inaprisionável,
mas que se rende à dança cósmica da impermanência, encontrando, justamente aí, uma liberdade que não pode ser ameaçada por nada externo. E então vem Epicuro, sentado em seu jardim, rodeado de amigos longe dos palácios, dos senados, dos teatros de poder, e, com uma simplicidade desarmante, nos lembra que a felicidade não está no muito, mas no suficiente. Não está no excesso, mas na medida. Ele diz: nada é suficiente para quem o suficiente é pouco. E aqui mais uma vez somos convidados a olhar para dentro, porque no fundo, sabemos, não é a falta que dói, é o desejo sem fim. Não é o que temos ou não temos, é o quanto acreditamos que precisamos para, enfim, sermos felizes. E essa crença, quase sempre, é uma prisão. Imagine por um instante uma vida onde o valor de um dia não é medido pela quantidade de tarefas cumpridas, nem pela produtividade, nem pelo quanto foi postado, compartilhado, curtido ou validado. Imagine uma vida onde acordar, respirar, olhar o céu, preparar um café, cuidar de uma planta, ouvir uma música, abraçar alguém, seja não apenas suficiente, mas sagrado, onde o simples ato de estar presente seja por si só a realização mais profunda. Esse não é um sonho inalcançável. Esse é o retorno ao real. Porque tudo que está além disso é construção, é ilusão, é ruído. O problema é que fomos ensinados a ter medo do vazio, a acreditar que o silêncio é desconfortável, que a pausa é perda de tempo, que a quietude é sinônimo de preguiça, de fracasso, de improdutividade. E então, fugimos de nós mesmos. Preenchemos cada segundo com estímulos, tarefas, compromissos, distrações. E ao fazer isso, esquecemos que é justamente no vazio que a vida respira, que é no espaço entre as notas que nasce a música, que é na pausa entre as palavras que surge o significado. O desapego, então, não é renúncia, não é empobrecimento, não é privação, é, ao contrário, abundância. Uma abundância que não pesa, que não sufoca, que não exige manutenção constante. É a abundância de quem sabe que não precisa mais carregar o mundo nas costas. De quem sabe que não é aquilo que possui, nem aquilo que faz, nem aquilo que os outros pensam. De quem sabe que a verdadeira riqueza é interna, que ela não pode ser roubada, nem destruída, nem perdida, porque ela não está fora, está dentro. Sêneca escreveu: enquanto você estiver ocupado tentando viver, a vida está passando. E se somos sinceros, precisamos admitir quantas vezes estivemos tão ocupados, tão distraídos, tão imersos nas nossas próprias corridas que não percebemos a vida escorrendo por entre os dedos. Quantos pores do sol ignoramos? Quantos abraços apressamos? Quantas conversas não tivemos? Quantos silêncios não escutamos? Então, quando finalmente paramos, olhamos para trás e percebemos que a vida não é feita dos grandes marcos, das grandes conquistas, dos grandes feitos. Ela é feita dos pequenos momentos, dos detalhes, da simplicidade, do cheiro do café pela manhã, do som da chuva no telhado, do olhar de quem nos ama, do silêncio compartilhado, do riso inesperado, do toque de uma mão, da luz dourada que invade a janela no fim da tarde. O budismo nos lembra, de forma constante, que a prática da atenção plena é o caminho para acordar e estar presente, não no passado, que já não existe, nem no futuro, que é apenas imaginação, mas aqui, agora, nesse exato instante, porque é só aqui que a vida acontece, é só aqui que podemos de fato viver. E quando estamos aqui, quando estamos verdadeiramente presentes, percebemos que não falta nada, que tudo aquilo que buscamos lá fora, menos paz,
amor, liberdade, sentido sempre esteve aqui dentro, silenciosamente esperando para ser reconhecido. O estoicismo reforça isso quando nos convida a praticar todos os dias memento mori, lembrar da morte, não como algo mórbido, mas como um lembrete urgente de que a vida é breve, de que tudo é passageiro e de que, portanto, não faz sentido desperdiçar nossos dias com aquilo que não importa. Não faz sentido carregar pesos que não são nossos. Não faz sentido viver a vida como se ela fosse um ensaio, quando, na verdade, ela é o espetáculo. Epicuro completa esse ensinamento ao dizer que o verdadeiro prazer não está no excesso, mas na ausência de perturbação, no contentamento, na serenidade de quem sabe que não precisa de muito para viver bem, que precisa apenas do necessário e que, ao se libertar do desejo sem fim, descobre que já é livre, que já é inteiro, que já é suficiente. E se olharmos profundamente, veremos que tudo na natureza nos ensina isso. Nenhuma árvore cresce tentando ser maior que a outra. Nenhuma flor desabrocha ansiosa por ser a mais bonita. Nenhum rio corre preocupado em ser mais rápido. Tudo simplesmente é. Tudo simplesmente cumpre sua função, sua natureza, seu fluxo. E na sua simplicidade, tudo é perfeito, tudo é belo, tudo é suficiente. Nós, humanos, é que complicamos, é que criamos um eu separado, é que acreditamos que precisamos ser mais, ter mais, provar mais, e nesse processo, nos desconectamos daquilo que no fundo sempre soubemos, que a vida é simples, que viver é simples, que ser é simples. O retorno à simplicidade, então, não é um retrocesso, é uma evolução, é o ápice da maturidade espiritual. É a sabedoria de quem percebe que não há nada a conquistar, porque já somos tudo, que não há nada a provar, porque o simples fato de existir já é, por si só, um milagre, que não há nada a acumular, porque aquilo que é verdadeiro não pode ser guardado, nem possuído, nem retido. Só pode ser vivido, sentido, compartilhado. E, quando enfim soltamos, quando enfim desapegamos, quando deixamos cair as máscaras, os pesos, as exigências, algo extraordinário acontece. A vida se abre, o tempo se expande, o coração se aquieta, a mente se silencia, e no lugar do vazio que temíamos, descobrimos a plenitude. Uma plenitude que não vem do ter, nem do fazer, nem do parecer, mas simplesmente do ser, do estar. E talvez seja isso que a vida sempre tentou nos dizer, desde o primeiro sopro, desde o primeiro nascer do sol, desde o primeiro bater de asas de um pássaro ao nosso redor. Viva leve, viva simples, viva livre, porque no fim, tudo o que sobra é o que realmente importa. E tudo o que realmente importa nunca pesou. E quando permitimos que essa compreensão se enraize dentro de nós, algo começa a se transformar de maneira quase imperceptível, mas profundamente real. O olhar muda, o ritmo interno desacelera, a respiração ganha espaço, e aos poucos começamos a perceber que aquilo que buscávamos com tanto desespero, segurança, estabilidade, sentido, não está no futuro, não está no outro, não está no que se pode acumular ou exibir, está no agora, no simples, está no invisível, que sustenta tudo. Percebemos que a verdadeira liberdade não é fugir do mundo, mas estar nele, sem se deixar aprisionar por ele. É viver no meio do caos, mantendo a serenidade. É participar do jogo da vida, mas sem se esquecer de que somos apenas passageiros nesse teatro temporário da existência. Como disse o sábio Sêneca, a vida é como uma peça de teatro. Não importa se é longa ou curta, mas se foi bem representada. E bem representar a vida não é colecionar troféus,
nem construir castelos de areia, mas viver cada cena com presença, dignidade, consciência e amor. E então, quando olhamos verdadeiramente para dentro, entendemos que tudo o que pesa na nossa vida, na verdade, nunca foi nosso. As exigências, as comparações, os padrões, as máscaras, os medos, as culpas, os deveres que nunca escolhemos, tudo isso, percebemos agora. Eram roupas apertadas que vestimos para sermos aceitos, mas que no fundo nunca nos serviram. E quando finalmente soltamos, quando deixamos que tudo isso caia, algo surpreendente surge, um vazio. Mas não qualquer vazio, um vazio fértil, um vazio cheio de espaço, de possibilidades, de liberdade. É nesse vazio que ouvimos, pela primeira vez em muito tempo, o som da nossa própria alma. E o que ela diz não é complicado, nem grandioso, nem difícil. Ela diz: seja, apenas seja, seja aqui, seja agora, seja inteiro, seja livre. E então percebemos que nada, absolutamente nada externo, pode nos dar aquilo que já somos. O amor que buscávamos nos outros, a segurança que procurávamos nas coisas, o reconhecimento que desejávamos das vitrines do mundo, tudo isso é reflexo de uma desconexão conosco mesmos. Porque quando estamos inteiros por dentro, não precisamos mais de muletas por fora. O Buda, sentado sob a árvore Bodhi, percebeu isso e disse: a paz vem de dentro, não a procure fora. Epicuro, em seu jardim, rodeado não por riquezas, mas por amigos, também percebeu e viveu isso. Sêneca, escrevendo cartas sobre a brevidade da vida, também sabia. Todos eles, de tempos e lugares diferentes, apontavam para a mesma verdade. A felicidade é simples, a liberdade é simples, a vida é simples. Mas simples não significa fácil. Simples significa essencial. Significa ter a coragem de soltar, de desapegar, de não se deixar mais seduzir pelas armadilhas douradas que o mundo oferece. Significa dizer não ao que pesa, ao que drena, ao que não é verdadeiro, para então poder dizer sim, um sim cheio de vida, de presença, de amor, ao que realmente importa. E se olharmos com honestidade, veremos que o que realmente importa sempre esteve aqui. Nunca esteve no salário, no carro, na roupa, no título, na aprovação. Sempre esteve no invisível, no olhar de quem nos ama, no cheiro da comida feita com carinho, na brisa que toca o rosto, no som da água que corre, no abraço apertado, na risada compartilhada, na mão que acolhe, no silêncio que conforta. E assim, entendemos que viver bem não é conquistar o mundo, mas conquistar a si mesmo. É se libertar da tirania dos desejos infindáveis. É compreender, como disse Epicteto, que não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. E que, quando mudamos o olhar, o mundo inteiro muda, porque a paz não está lá fora, está no modo como escolhemos olhar para fora, a partir do que cultivamos dentro. E então nasce um novo tipo de riqueza, uma riqueza que não se conta em cifras, mas em tempo livre, em leveza, em saúde mental, em silêncio, em paz, em vínculos verdadeiros, em manhãs sem pressa, em tardes sem cobrança, em noites de descanso pleno, sem a ansiedade de quem vive fugindo de si. Essa é a riqueza de quem não precisa mais impressionar, de quem não precisa mais competir, de quem não precisa mais se comparar, de quem compreendeu que, no fim das contas, ninguém vence a corrida da vida, menos porque a vida não é uma corrida, ela nunca foi. Ela é, no máximo, uma dança. E quem entende isso para de correr e começa a dançar. Dança com a vida, dança com o tempo, dança com as mudanças, com os encontros e desencontros,
com os inícios e os finais, com o nascimento e a morte, sabendo que tudo faz parte, que tudo tem seu tempo, seu ciclo, seu fluxo, e é nesse entendimento que nasce a verdadeira leveza. A leveza de quem olha para o mundo e sabe, eu não preciso de muito, eu só preciso do que é verdadeiro. E isso, no fundo, nunca é muito... na verdade, muito pouco, mas é o suficiente. O mais que suficiente é tudo. No fim, descobrimos que o desapego não é perda, é ganho, é ganhar espaço. Espaço para respirar, para viver, para sentir. É ganhar tempo para estar. Tempo para ser é ganhar liberdade. Liberdade de não precisar mais carregar o que não é seu. Liberdade de não mais se deixar aprisionar pelas expectativas dos outros, nem pelas próprias ilusões. E então, quando a vida se despede, porque sim, um dia ela se despede, não levamos as roupas, nem os títulos, nem os diplomas, cifras, nem as curtidas, nem os aplausos. Levamos apenas o que foi vivido de verdade. Levamos o amor que demos e recebemos. Levamos as memórias dos instantes em que estivemos plenamente presentes. Levamos o silêncio compartilhado, a lágrima sincera, o abraço que curou, o sorriso que acalmou, a mão que segurou a nossa no meio do caos. E talvez, no exato segundo antes do último suspiro, o que ecoa não seja uma lista de arrependimentos, nem de coisas acumuladas, nem de metas não alcançadas, mas uma única e simples frase, sussurrada do fundo da alma. Foi leve, foi simples, foi suficiente e foi, acima de tudo, verdadeiro, porque no fim, tudo que sobra é tudo que sempre importou.